Nessa megatona eu vou falar sobre o caso do KDB, é, trazendo a questão de uma adaptação ao caso concreto, né? É, pontuando a questão da sentença mais razoável e fundamentando os princípios gerais específicos para esse caso, né? E a legislação específica. Na análise desse caso, e também a questão de uma proposta para essa sentença, seria de quê? Que nesse caso em questão, ele apresenta uma série de peculiaridades, né? E nuances jurídicas, que no caso seria que exige uma análise bem cuidadosa. A alegação da insignificação ali relacionada à genital, né, peniana, como fundamento de anulação do casamento e indenização por danos morais, levanta ali a questão complexa, a natureza do consentimento, né, e a responsabilidade civil da proteção da intimidade da pessoa. Analisando os argumentos, né, da KDB, ela alega que foi induzida a erro, né, pela a capacidade sexual do ACD, né, que no caso se vicia a questão do consentimento, né, e notoriamente autoriza a anulação do casamento. Além disso, requer uma indenização por danos morais, né? Alegando ter sido privado da sua vida sexual satisfatória. Por outro lado, o ACD ele argumenta que na divulgação da sua condição íntima, a KDB ela causou danos à sua honra e à imagem, né? Requerendo, então, no caso, indenização por danos morais. Os fundamentos jurídicos que podem permear esse caso em tela seria então ali a questão do vício do consentimento, né? Que no Código Civil ele prevê a anulação do casamento quando há vício no consentimento, né? Como erro essencial sobre alguma dessas qualidades pessoais entre os cônjuges, né? No caso em questão, a questão da insignificância peniana, que pode ser considerado um erro essencial e de vício, né, na questão do consentimento. Já também com outro fundamento seria a proteção da intimidade, né, que a Constituição Federal ela traz e garante a questão da intimidade, né, a vida privada e a honra, que no caso específico, né, a divulgação da condição íntima do ACD sem sua autorização, ela configura ali, né, a violação desse direito, né? E os danos morais seria justamente devido, né, seria quanto o ato ilícito, né, que no caso está trazendo sofrimento psicológico, abala a honra, a imagem e a reputação de ACD, né? A possibilidade da anulação do casamento seria relacionada à questão que, nesse caso específico, embora essa insignificância peniana, ela pode gerar uma frustração, né, e insatisfação para a esposa, ela não pode se afirmar categoricamente que esse caso específico seja capaz de invalidar esse ato jurídico. Por quê? Porque tem jurisprudência que se embasa sobre esse tema na avaliação que deve ser feita relacionada caso a caso, né? Considerando a particularidade de cada um. Na relação ali de responsabilidade civil, KDB ela pode, no caso, também alegar, né, que ela teve uma indução ao erro, né, que pode ser difícil até mesmo de se provar, especificamente por quê? Porque considerando a questão religiosa, que foi inicialmente apresentada por motivo de abstinência sexual, né, no entanto, se houver provas,
né, que no caso o ACD ele ocultou deliberadamente essa condição, pode sim ser configurada a responsabilidade civil. Do outro lado, o ACD a divulgação não autorizada da condição íntima dele configura a violação da intimidade e pode gerar também a questão de direito à indenização por danos morais, né? A proposta da sentença seria baseada levando em consideração os argumentos apresentados na complexidade desse caso, né? A sentença ela poderia ser da seguinte forma: negação, né, da anulação do casamento por ausência de provas, né, sobre a ocultação da deliberação da condição da parte de ACD, aliada à complexidade da questão que dificulta essa caracterização do vínculo do vício desse consentimento, né? E também seria condenar a KDB, né, a pagar a indenização à ACD pela a questão da divulgação pública e da condição íntima de ACD, né, sem a sua autorização, que de certa forma ele causou danos à sua honra e imagem, né, justificando então assim a questão da condenação. E negar o pedido de KDB a indenização. Por quê? Porque a ausência de provas, né, nesse caso, pelo dano moral sofrido, tem que ser levado em consideração a questão da sexualidade, que não foi o fato motivador para esse casamento, né, que nesse caso impede a concessão de indenização. A fundamentação jurídica para esse caso específico seria que a decisão ela deve ser fundamentada pelo princípio da boa-fé, da lealdade e da proteção da dignidade da pessoa humana. A ausência de legislação específica nesse caso, ela exige ali uma sistemática de uma interpretação análoga, né, a outras normas, buscando, no caso, trazer uma solução mais justa e equilibrada para esse caso concreto. Para finalizar, o caso ele traz consigo uma importante questão sobre a natureza civil do consentimento, né, que seria ali a proteção da intimidade e a responsabilidade civil para esse caso. A decisão judicial para esse caso deve ser pautada na análise, né, cuidadosa das provas e argumentos, né, já apresentados, buscando, no caso, trazer uma solução mais justa e equitativa para esse caso específico. A existência também tem que ser analisado outros aspectos, né? Se dentro desse contexto foi analisado a existência de um acordo pré-nupcial, né, entre as partes, se houve a questão da possibilidade de provas e laudos médicos e testemunhas, né, e a repercussão social desse caso, né, que no caso traz a necessidade de preservar a intimidade das partes.